oportunidade. É sempre uma alegria muito grande quando temos a oportunidade de estar juntos. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que não fosse para participar de alguma forma, seria uma alegria estar com vocês. Glória a Deus, aleluia. E quando a Sara me ligou para ter alguma participação, ainda que breve, eu comecei a perguntar, Senhor, que falaremos? E veio ao meu coração uma mulher, as atitudes de uma mulher que se chama Rispa. Ela não é assim muito conhecida, mas nós vamos ler sobre ela no segundo livro de Reis, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 21. E eu não quero tirar o tempo do programa, nem muito menos da nossa pregadora, em nome de Jesus. Eu rogo ao Senhor que me dê a sabedoria e a capacidade de dizer o suficiente, não apenas que seja, mas o suficiente para nossa bênção. E para remir o tempo, eu tinha pensado em ler desde o versículo 1 ao 14, mas nós vamos aqui a partir do versículo 8, só para entrarem no contexto. Houve, a determinada altura, uma fome de 3 anos, diz no versículo 1, e o Senhor permitiu que viesse uma fome sobre o povo. Davi pergunta ao Senhor, diz no versículo 1, consultou ao Senhor o Davi, e o Senhor lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária que matou os gibeonitas. Então os gibeonitas, só para referir, eles sentiram-se atingidos desta forma, com o ataque da casa, por causa de Saul e da sua casa. Então exigem uma atitude do rei Davi. E no versículo 8 diz assim: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, e a saber, a Armoni e a Mesofesete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Abiei, filho de Berzilai, Meolita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7, juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsan, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto Deus se aplacou para com a terra. Então nós vemos aqui que esta mãe tem uma atitude de abnegação. Ela deixa toda os seus afazeres. E quando ela
tem conhecimento daquilo que o rei tinha dado ordem para que 2 dos seus filhos fossem mortos, enforcados. Mas como era em teor no contexto de castigo, os seus corpos não foram retirados da forca. Irmãos, ela faz o seguinte: ela vai para aquele local e junto dos corpos dos filhos havia um rochedo, e ela faz um abrigo para ela com um pano grosso, e ela fica ali. Durante o dia ela afasta e sacode as aves. À noite ela afasta e sacode e enxuta todos os animais para prevenir que aqueles corpos, 5 netos de Saul e 2 dos filhos, que eram também seus filhos, fossem comidos pelas aves. E isto trouxe ao meu coração o amor de mãe. Hoje estamos a celebrar em Portugal o Dia das Mães. E esta mãe, ela é incansável. Ela não se conforma. Ela não conseguiu retirá-los do lugar onde eles estavam, mas ela não saiu dali até que houvesse uma solução. Ela fez o abrigo naquele lugar. E a palavra de Deus diz que ela ficou ali desde o fim da primavera, no versículo 9, até ao outono, no versículo 10. Mais ou menos dentro do calendário judaico, é mais ou menos de setembro até abril, maio. Eu creio que nós nem conseguimos imaginar o que é isto, não é? Mas quando contaram a Davi o que esta mãe tinha feito e continuava a fazer, ele ficou constrangido e mandou retirar aqueles corpos para lhes dar uma sepultura. E eu, quando estava a meditar neste exemplo tremendo, que é tão pouco falado, veio ao meu coração esta aplicação. Os nossos filhos, e eu agora falo para as mães, os nossos filhos, pela graça de Deus, estão vivos. Mas encontram-se também sob a mira de aves. Encontram-se debaixo de perigos de animais ferozes que representam as trevas neste mundo. O mundo jaz no maligno. Os nossos filhos, sejam pequenos, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam adultos, eles também estão sob a mira, debaixo das ciladas do diabo. E nós, assim como os Rispa, nós também temos necessidade de nos posicionar. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças no poder do Espírito Santo, revestidas da armadura de Deus, proteger os nossos filhos das ciladas do diabo, cobri-los com oração, debaixo do sangue de Jesus, e em nome de Jesus nós temos que repreender as trevas, temos que repreender o diabo que veio para matar, roubar e destruir, como o Senhor Jesus diz em João 10:10. Assim como o Rispa não desistiu, ela não saiu de junto dos seus filhos, ela não descansou enquanto não viu serem os seus filhos tirados do lugar de morte e serem levados para casa, para lhes ser dado o enterro, para morrerem e serem enterrados para lhes darem dignidade. Assim, irmãos, e eu gostaria de estender não somente para as mães, mas todos, mesmo os homens, tomem o exemplo de Rispa, e nos coloquemos diante do Senhor. Nós não podemos desistir, nós não podemos baixar os braços, não podemos deixar que os nossos filhos e as nossas famílias, eles sejam tragados pelas aves que tentam devorá-los. Nem de dia nem de noite, vamos cobri-los com oração, porque assim como Rispa viu os seus filhos serem tirados do lugar de morte, serem levados para casa,
Ela foi com eles depois para casa. Ela só saiu daquele abrigo quando os seus filhos foram para casa. Assim também nós queremos estar diante do Senhor com os nossos filhos, com a nossa família. Então vamos nos posicionar diante do Senhor, orando, intercedendo, repreendendo as forças do mal que tentam devorar os nossos filhos e declarar diante do Senhor: eu só vou parar quando entrar com os meus filhos em casa. Eu só vou parar quando eu entrar na Jerusalém celestial com os meus filhos. Dizer: Senhor, eu estou aqui com a Tua presença, com os meus filhos, com a minha família, todos juntos na Tua presença, na Pátria Celestial. Vamos só parar. Só vamos baixar os braços, só vamos parar quando estivermos todos juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como já foi lido. E assim nós queremos dizer: Senhor, eis-me aqui com a minha família, com os meus filhos, na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus.